Ora bem, muito boa tarde a todos. Agradeço a todos a presença e muito em especial aos nossos oradores dois, tudo pessoas com uma carreira e um prestígio na área fiscal extremamente elevados. Enfim, o Dr. João Amaral Tomás, que já era secretário de Estado antes de o ser, se me permite, e que continua a ser depois de o ter sido, porque é de facto um Papa da área da fiscalidade. O Papa Francisco agora pôs-me muito católico, de maneira que chame papas a toda a gente de qualidade. E que, digamos, é uma autoridade enorme nesta área. Junta, aliás, uma vasta experiência internacional que aqui será seguramente muito útil. O mestre João Pedro Santos dirige um dos mais categorizados serviços da administração pública, o Centro de Estudos Fiscais, e tem feito ao mesmo tempo um percurso universitário no ISEG, confirmando todo o seu talento e as suas qualidades. A professora Clotilde Palma também, enfim, é por demais conhecida, seria um pouco inútil estar a apresentá-la. O Dr. Amaral Tomás era o Sr. Iva, como alguns se lembram, na televisão. Hoje em dia sem televisão, mas a professora Clotilde é a Sra. Iva, dado o fascínio que tem pelo IVA, que é uma coisa estranha. Enfim, todos nós temos coisas esquisitas na vida. Há piores, digamos. Bem, eu estou muito contente de estarmos aqui. Eu sou de uma geração que tem dificuldade em perceber que setembro não é um mês de férias ainda. Ainda não consegui, embora as minhas férias tenham acabado há um mês e meio, realizar que estamos a trabalhar já. E acho que isto acontece um pouco a toda a gente, à minha geração mais, porque no liceu eu tinha 4 meses de férias, na faculdade também qualquer coisa desse género. Portanto, estes míseros 15 dias que lá se vai arranjando não me chegam e, portanto, vou arrastando numa situação meio abúlica, para chamar as coisas por seus termos. E, portanto, é ótimo estarmos aqui hoje para um tema tão palpitante e tão importante, eu diria, como é este da fiscalidade nos nossos dias. Essa é, sem dúvida, uma das grandes questões que a União Europeia tem que enfrentar. Eu diria, é uma daquelas questões que não figuram na agenda de Bratislava, mas que obviamente deviam ter figurado em vez de umas banalidades e generalidades que por lá andam. Mas muito melhor do que eu, os nossos oradores hoje é um modelo alargado, temos, enfim, 3 pessoas, mas sei da capacidade de síntese e, portanto, passava a palavra ao Dr. João Amaral Tomás, renovando-lhe todos os meus agradecimentos. Ele ainda ontem esteve connosco na faculdade, numa sessão comemorativa dos 30 anos de IVA, organizado, o Sr. Iva, organizado numa sessão organizada pela Sra. Iva, de maneira que vamos de novo ouvi-lo com um grande prazer. Muito obrigado. Eu agradeço este convite, é para mim uma honra estar novamente nesta sala e nestas conferências. Apesar do tema ser, e depois do caso Apple, eu irei falar um bocadinho antes do caso ter rebentado, portanto, e depois passaria ao tema em si, que é o depois do caso. Este slide, eu tentei arranjar alguns slides de enquadramento e o primeiro slide que eu tenho aqui é uma visão pessoal, portanto, vale aquilo que vale, é a minha visão sobre o ponto de situação atual. Onde é que estamos? Quais são as tendências que se verificam? E, em relação aos fenómenos da elisão fiscal, do planeamento fiscal agressivo, que eu ali assinalo como PFA, da evasão e da fraude fiscais, quais são, em meu entender, os pontos de situação neste momento? Primeira conclusão é a globalização crescente do fenómeno. Segunda, a sofisticação e complexidade dos esquemas, em particular na fraude ao IVA e na erosão da base tributável dos impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas. Terceira conclusão, uma interligação entre a fraude fiscal, a corrupção e o branqueamento de capitais. Quarta conclusão, incremento significativo de mecanismos internacionais de troca de informações para efeitos fiscais, que eu penso que o Dr. João Pedro Santos irá referir em mais detalhe este aspecto que eu irei tratar muito superficialmente.
profunda mudança dos cidadãos relativamente à fraude fiscal. Isto é a nível internacional, não é só no caso português. É uma passagem, uma mudança significativa de uma fase de uma tolerância para uma fase de repúdio e de denúncia e investigação aos esquemas disseminados internacionalmente. Portanto, esta é uma mudança muito significativa. Da passividade ou permissividade para uma situação mais ativa de contestação aos fenómenos. O importante papel desempenhado pelo CIJ na investigação de diversas situações de planeamento fiscal agressivo e de utilização de sociedades offshore para efeitos de elisão fiscal e ou evasão fiscal. Depois, isto é tudo muito recente, esta última parte, que é a atuação da Comissão Europeia em recentes processos de ajudas de Estado, que é também um tema que o Dr. João Pedro Santos irá referir com mais detalhe, e do Parlamento Europeu. Esta questão do Parlamento Europeu iria depois dar algumas notas relativamente a dois relatórios, o TAX 1, em que a professora Elisa Ferreira foi uma das coredatoras e que foi extremamente importante, e o TAX 2, que veio dar seguimento e que tinha a ver com o LuxLeaks e que tem uma importância fundamental em tudo aquilo que se vai passar. Forte crítica às grandes empresas com taxas efetivas de tributação muito baixas, com consequências reputacionais. Portanto, isto aplica-se não só ao caso Apple, como também em relação a toda uma série de situações. Um dos casos que eu irei depois explicar mais à frente passou-se em Inglaterra e merece também uma análise de mais detalhe. Passaria agora, e esta é uma enumeração que eu tive que abreviar, para mostrar qual é a atitude mais proativa da parte da Comissão Europeia de há uns tempos a esta parte. E também aqui o efeito LuxLeaks é capaz de ter a ver com isto. Portanto, a partir de determinada altura, a Comissão Europeia passou a ser muito mais proativa do que estava a ser em relação ao combate à elisão fiscal, ao planeamento fiscal, à evasão e às fraudes fiscais. Eu comecei... isto é tudo muito relativo. Eu já tinha os slides preparados e apareceu-me esta referência do dia 19 de setembro, que foi mais um processo que a Comissão Europeia abriu muito recentemente relativamente à antiga empresa GDF Suez, que agora se chama Engie. E, portanto, isto é muito recente, portanto, é na onda de processos de investigação que a Comissão Europeia está a fazer, apareceu mais este. Mas eu já tinha praticamente feito este slide e resolvi não o alterar para não estar a acrescentar mais nada. Portanto, a enumeração é bastante ilustrativa de qual tem sido a dinâmica a nível da Comissão Europeia e não iria agora entrar em detalhes relativamente àquela listagem que ali está, do que é que tem sido feito só a partir de janeiro, de 28 de janeiro de 2006, até o dia 19 de setembro. Portanto, isto mostra perfeitamente qual é a mudança de atitude da Comissão relativamente a este fenómeno. Eu permitia-me, talvez, fazer aqui uma referência ao passado longínquo. Portanto, isto não começou agora. Podemos dizer que esta preocupação em relação ao planeamento fiscal e aos regimes fiscais, aos sistemas fiscais prejudiciais, já tinha começado a nível da OCDE em 1998, com um relatório sobre a competição ou a concorrência fiscal prejudicial, e depois a nível da Comissão Europeia com o Código de Conduta. Portanto, isto é uma situação que já tem muitos anos, mas aquilo que acontece é que os resultados práticos tardam a aparecer e daí que agora seja necessária uma nova dinâmica. O slide seguinte, e portanto eu não iria tão bem aqui falar muito, porque é um tema que irá ser mais escalpelizado, que tem a ver com a cooperação administrativa, em que também, a nível da Comissão Europeia, se verifica aqui uma atitude completamente diferente e muito mais atuante do que era no passado recente. Só para dar um exemplo do que é também o marketing em termos da divulgação destas situações, a Comissão Europeia passou nas notas de imprensa que acompanham normalmente o anúncio de decisões que toma, começou agora a divulgar, em termos de ilustrativos, como é que funcionam os esquemas. Portanto, isto é uma novidade, porque normalmente havia apenas uma descrição
redacional de o que é que a Comissão tinha constatado, agora passou a apresentar também esquematicamente quais são as situações que estão a ser investigadas. Portanto, aqui é uma mudança também em termos da forma de apresentação. Relativamente ao slide seguinte, que é difícil de ver, porque era muito difícil concentrar esta informação, eu permitia-me só chamar a atenção em relação a uma questão que é particularmente importante e que o caso Apple e com outros ganhou uma nova janela de oportunidade, que tem a ver com a matéria coletável comum consolidada do imposto sobre o rendimento das sociedades, que é o chamado MCCIS, com as siglas portuguesas, ou o célebre CCCTV, em inglês, que é a mesma coisa, e que é um projeto que tem vindo a ser protelado durante muito tempo. Tem vindo a ser protelado e irá seguramente continuar a ser protelado, porque, como sabem, as decisões a nível fiscal requerem a unanimidade. Aquilo que poderá ser uma mudança e talvez o passo a dar é não tentar avançar em termos da unanimidade relativamente a este projeto, mas avançar com a chamada cooperação reforçada, com uma decisão de cooperação reforçada que torneia, de certo modo, as exigências de uma unanimidade. Portanto, este é um tema que me parece particularmente importante, porque este caso da Apple, em que se verifica que há taxas efetivas de tributação, que, teoricamente, deveriam, a nível dos acordos celebrados, deveria ser na casa dos 2%, e a taxa efetiva de tributação atingiu, em determinado ano, o número impressionantemente baixo de 0,05% da taxa efetiva de tributação. Portanto, aquilo que se está aqui a discutir com um projeto destes é que, com uma repartição da receita gerada por uma empresa multinacional pelos diversos Estados-membros ou pelos diversos países onde o valor acrescentado ocorre, consegue-se um sistema mais justo que aquele que existe neste momento, que é a concentração apenas num país de uma baixa taxa de tributação, provocando uma erosão tributária significativa em todos eles. Portanto, este era o aspecto que me parecia talvez mais importante. Discute-se se um sistema unitário, global ou universal será a solução. A maior parte dos analistas considera que um sistema unitário a nível mundial é dificilmente implementável e, portanto, que essa não seria a solução. Há quem defenda que uma aproximação possível é o sistema de imputação ou repartição de receita que vigora nos Estados Unidos, em que a receita cobrada a nível nacional ou a nível federal é depois repartida pelos diversos Estados em função de chaves de repartição. Portanto, seria, de certo modo, uma adaptação da metodologia americana que poderia servir como base de trabalho para tentar chegar a uma solução menos injusta, eu não diria mais justa, menos injusta do que aquela que ocorre neste momento. Quanto às novidades do combate à fraude e evasão fiscal na OCDE, talvez o mais importante seja o projeto BEPS. O projeto BEPS, que é Base Erosion and Profit Shifting, que apareceu como uma novidade há alguns anos e que toda a gente, ou muitas pessoas, considerava que não tinha pés para andar, está a ganhar o seu terreno e está, neste momento, a ser, e é curioso, já agora, faço aqui um pequeno parênteses, é curioso verificar que a Secretaria de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, para criticar as posições da Comissão Europeia relativamente à Apple e em relação a outros casos, como a Starbucks e outros, invoca precisamente que aquela decisão da Comissão acaba por ser uma machadada, acaba por prejudicar o avanço do projeto BEPS. Portanto, aquilo que parecia que era um projeto que não teria grande simpatia, neste momento, pelo menos nesta vertente, acaba por ter alguma simpatia. E, portanto, depois o resto é um levantamento histórico. Eu peço só desculpa que, onde está no fórum on Tax and Crime, falta aí
qual é o mês. Houve aqui um lapso quando estava a preparar o slide e agora não consigo identificar qual é o mês. Portanto, peço desculpa por este lapso, mas, portanto, que foi 2016 foi, agora o mês não posso garantir qual foi, não tive tempo para agora pesquisar à última da hora qual era o mês que aí Não foi outubro, em qualquer caso. Relativamente ao Parlamento Europeu, como eu referi há pouco, o Parlamento Europeu tem também, ou talvez ainda mais, mostrado uma dinâmica completamente diferente. E esta dinâmica surge muito após a divulgação do LuxLeaks. E porquê? Porque põe em causa, e tanto assim que houve uma audição específica relativamente ao atual Presidente da Comissão Europeia para se justificar relativamente ao LuxLeaks. E o Parlamento Europeu, a partir daí, passou a ter uma atitude muito proativa e que se verifica, por exemplo, ainda muito recentemente, foi criado mais um comitê para avaliar os Panama Papers, portanto, os papéis do Panamá, em que, na linha daquilo que tinha acontecido nos comitês ou comissões especiais da Tax 1 e Tax 2, que eu há pouco tinha referido, o Parlamento Europeu pretende ir mais longe. Em 8 de julho de 2015, tinha havido uma resolução do Parlamento Europeu também sobre a elisão e evasão fiscais. Depois, em 26 de 10 de 2015, aprovou o relatório contendo recomendações para combater o planeamento fiscal agressivo. Mas talvez os elementos que são mais importantes são os 2 relatórios que eu referi há pouco, o TAX 1 e TAX 2, que são documentos fundamentais para quem quiser acompanhar o que é que se está a passar a nível europeu. Chama a atenção, em particular, para os considerandos. Portanto, muitas vezes, mais importante ou tão importante como as conclusões e recomendações são os considerandos. E, neste caso, os considerandos dos relatórios do Parlamento Europeu, que eu há pouco referi, são muito ricos, porque fazem um historial do que é que se tem passado ao longo do tempo em relação a este combate. Portanto, eu recomendo, sinceramente, uma atenção especial em relação a estes considerandos. Quanto às medidas adotadas por alguns países, há um elemento que me parece muito importante, que é o FATCA, que foi imposto pelos Estados Unidos e que está também, de certo modo, a condicionar a troca de informações a nível internacional e acabou por ser um modelo relativamente à troca de informações prevista na própria OCDE. Eu atualizo apenas o 4º bullet que aí está, que eu tinha referido aqui, que havia pelo menos, eu tinha dito pelo menos já uma questão de segurança, 87 jurisdições que já se tinham comprometido. Num documento que consultei hoje de manhã, aparece uma referência de que são pelo menos 100 jurisdições. Portanto, isto é com base numa declaração do presidente da OCDE, Ángel Gurria, que referiu que no dia 25 de agosto de 2016 já havia 100. Portanto, hoje há pelo menos 100. Portanto, se no dia 25 de agosto havia 100, pelo menos 100 estão neste momento nesta situação. E, portanto, este é talvez o elemento mais importante que eu posso aqui assinalar. Eu chamo a atenção também, e com muito prazer, e aconselho a leitura deste artigo. É um artigo de uma colaboradora do Dr. João Pedro Santos, a doutora Helena Batista Ferreira, que publicou na Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, ano 8, número 4, um artigo sobre o tema da troca de informações, que, como todos os artigos desta natureza, acaba por hoje já estar ligeiramente ultrapassado. Portanto, tal como aquela referência às 87 jurisdições, hoje em dia já são 100, mas o que interessa é o conteúdo do artigo, a que eu chamo a atenção e que recomendo uma leitura atenta. Passaria seguidamente à importância das investigações e leaks fiscais. Eu permiti-me destacar aqui o papel do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. E procurei fazer, já tinha o artigo, já tinha este slide pronto,
quando, no sábado passado, aparece, já tinha tido conhecimento, aparece um artigo no Jornal Expresso, em que fazia referência aos Bahama Papers. Portanto, este é o novo caso em termos de divulgação. E, portanto, aquilo que está aqui é uma lista não exaustiva do que é que se tem passado nos últimos tempos. E aquilo que se verifica é que há aqui uma passagem muito significativa. Os casos iniciais resultavam essencialmente de denúncias individuais, ou de pessoas ou de ex-colaboradores de instituições bancárias que se apropriavam de ficheiros dessas instituições e que depois procediam ou à sua venda, como houve em vários casos, ou à sua divulgação sem qualquer interesse material, mas procediam à sua divulgação. A partir de determinada altura, portanto, isto foi a fase inicial, que se inicia em 2005, e depois, a partir daí, passa a haver uma fase em que passa a haver um trabalho de investigação internacional a nível do consórcio de jornalistas que tem feito estas divulgações que aparecem aqui, de certo modo sistematizadas. Eu hoje encontrei, só para atualizar à última da hora este slide, as seguintes referências. Em setembro de 2016, mais concretamente no dia 7 de setembro deste mês, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais da Dinamarca anunciou que um indivíduo tinha contactado as autoridades tributárias dinamarquesas para a venda de 11,5 milhões de documentos que tinham sido obtidos na Mossack Fonseca, do Panamá. Examinaram, depois desta oferta, examinaram uma amostra para ver qual era o interesse que tinha para a Dinamarca aquela informação e, com o apoio político e o apoio do Parlamento dinamarquês, foi decidido que as autoridades AT da Dinamarca procedesse à aquisição daqueles ficheiros por um valor de 9 milhões de coroas dinamarquesas, que equivale a 1,8 milhões de dólares. Portanto, isto está em dólares e não em euros. E, portanto, aquilo que acontece é que há uma decisão que foi debatida a nível do Parlamento Europeu, do Parlamento dinamarquês, desculpem, com vista à sua divulgação. Em agosto de 2016, portanto, isto já tinha sido o mês passado, Israel obteve uma lista de 8 mil cidadãos israelitas que foi fornecida pelas autoridades tributárias francesas relativamente a contas secretas no banco HSBC da Suíça. Em 1 de setembro, em 1 de agosto de 2016, as autoridades israelitas divulgaram publicamente que iam receber aqueles ficheiros para que as pessoas que quisessem procedessem previamente à correção das suas declarações fiscais para evitarem que houvesse o acionamento de processos criminais. Portanto, estes são exemplos muito recentes e depois, finalmente, dia 7 de setembro, o Procurador-Geral da Suíça confirmou que teria acionado um processo-crime contra um ex-colaborador do banco UBS, não identificado, o qual teria procedido também à apropriação de documentos. Portanto, isto é só para demonstrar que este tema está cada vez mais na ordem do dia. Depois de ter preparado o slide, surgiram mais 3 notícias recentes que não atualizei. Em relação ao enquadramento do tema seguinte, eu, que tinha uma série de slides preparados, resolvi cortá-los e vou-lhes falar apenas de uma senhora, uma deputada do Partido Trabalhista Britânico, a senhora Margaret Hodges. Esta senhora, que é uma referência neste momento a nível mundial, presidiu a Comissão das Contas Públicas no Parlamento Britânico. Ficou com uma reputação nacional e internacional elevadíssima pela forma como conduziu as audições aos CEOs e outros executivos multinacionais, auditores, contabilistas e responsáveis da administração tributária no âmbito de inquéritos nos domínios de elisão, evasão e fraudes fiscais.
talvez o aspecto porque ela é mais conhecida é esta frase. Quando confrontou um dos responsáveis de uma das maiores multinacionais a nível mundial, ela disse-lhe o seguinte: não o estou a acusar de que, porque ele dizia que tudo aquilo que a empresa tinha feito não era ilegal. Nada disto que fizemos é tudo legal. E então ela dizia: eu não estou a acusá-lo de ser ilegal. Aquilo que estou a dizer é que aquilo que fizeram é imoral. Portanto, e esta frase que foi dita por esta deputada passou a ser citada internacionalmente quando se está a discutir se é legal, se não. Ela diz: ser legal ou não ser legal, aquilo que estamos aqui a discutir é se a atitude, se a atuação dessa empresa foi uma atuação moral ou imoral. E o reflexo prático que teve é que uma empresa que legalmente não tinha nada a pagar, foi a Starbucks, resolveu comprometer-se a fazer um pagamento de 20 milhões de libras para tentar modificar a sua imagem reputacional e que estava a afetar claramente as vendas que os seus estabelecimentos passaram a sentir depois da audição que houve no Parlamento. Portanto, a imagem da empresa tinha sido de tal maneira ficado tão deteriorada que resolveram antecipar-se e disseram: nós vamos pagar sem dever pagar, sem sermos obrigados a fazê-lo, vamos aceitar este ajustamento para tentar melhorar a nossa imagem. Depois, e este é um documento que eu chamo a atenção, que vale a pena, é um documento muito recente também, é que foi criado o APP no Parlamento Britânico, que curiosamente é presidido por esta deputada, e divulgou em 4 de agosto de 2016, portanto a sua Constituição é muito recente, e divulgou recentemente o primeiro relatório que fez, primeiro e único, penso que é o único que existe neste momento, em que tem elementos muito importantes. É muito crítico em relação ao próprio país, em relação ao tratamento que é dado às Ilhas Virgens Britânicas e, principalmente, aquilo que é dito no final, é que há uma ambiguidade na forma como o governo britânico tem tratado com a questão da fiscalidade internacional. Se, por um lado, parece demonstrar que está empenhado em combater a elisão e a fraude fiscal, depois, por trás, acaba por boicotar, se a expressão um bocadinho forte demais, acaba por torpedear, também é forte demais, acaba por atrasar o processo da OCDE em relação ao BEPS e em relação a tudo o resto. Portanto, há aqui, de certo modo, uma ambiguidade em termos de procedimento. Iria passar agora ao caso Apple, porque já estamos a chegar à altura, e eu permitia-me chamar aqui a atenção porque o caso Apple não aparece desgarrado. Portanto, ele já tinha aparecido antes. E como é que aparece esta situação? Esta situação de planeamento fiscal agressivo resultou, essencialmente, da diferença de tratamento fiscal a nível internacional de determinadas operações. Essas distorções resultam essencialmente dessa dificuldade. E apareceu um esquema que tem 2 variantes, o Double Irish e depois a Dutch Sandwich, que se vão conjugar e que se vão juntar. Em que é que consiste o Double Irish? Consiste basicamente na existência de 2 empresas irlandesas, 2 empresas incorporadas na Irlanda, uma que tem a sua atividade na Irlanda e outra que, apesar de ser incorporada na Irlanda, tem a sua gestão, o seu controle efetuado
fora da Irlanda, nomeadamente em paraísos fiscais. O exemplo mais clássico que aparece em quase todos os slides conhecidos sobre esta matéria tem a ver com as Bermudas. Mas não quer dizer que seja exclusivamente as Bermudas, portanto, pode ser em qualquer outro paraíso fiscal. Mas, portanto, o caso das Bermudas é aquele que é mais conhecido porque tinha a ver com a Apple e tinha a ver com diversas empresas das tecnologias da informação. Porque este caso, Apple, não era específico e basta quem quiser consultar ir à Wikipédia e não ir consultar a Wikipédia de hoje, era ir ver aquilo que aparecia publicado e divulgado em 2013. E aquilo que aparece, a lista de empresas que utilizavam estes esquemas, eram basicamente de 2 ou 3 setores de atividade. Empresas de tecnologias de informação, estão as grandes praticamente todas, não escapam. Empresas do ramo de produtos farmacêuticos e outros setores diversos, incluindo o setor de cafetaria, restauração, que é o caso da Starbucks. Portanto, mas o grande peso era das empresas de tecnologia da informação, em que, para além da Apple, aparece referida a Amazon, a Google, a Facebook e não só. Portanto, o Oracle, em que aparecem praticamente todas as tecnologias de informação, com alguma dimensão, aparecem referidas nessas publicações internacionais. Portanto, o Double Irish baseia-se efetivamente no facto de haver duas empresas irlandesas, mas com naturezas diferentes, aproveitando a desconsideração fiscal dos Estados Unidos relativamente à sua atividade, e aparecem depois o caso da sanduíche holandesa, e que é basicamente por causa de evitar a retenção na fonte de royalties, que viremos ver a seguir. Portanto, é essencialmente por causa disso que se interpõe uma empresa holandesa também para tentar a otimização fiscal, que foi utilizada até ao extremo no caso Apple e que nos outros casos também não ficou muito longe disso. Portanto, como eu digo aqui, era como se as duas sociedades irlandesas que eu referi constituíssem as fatias de pão. E eu não tive tempo para aproveitar um slide que é muito ilustrativo, que aparece duas fatias de pão, aparece depois uma fatia de queijo no meio e depois umas notas em dólares juntas com o queijo, que é talvez ainda mais explicativo daquilo que se passa. Mas, portanto, é como se duas sociedades irlandesas constituíssem as fatias de pão e que a sociedade holandesa fosse o queijo nesta apresentação. Não deixa de ser curioso que o Parlamento Europeu, e este para mim foi uma surpresa, eu que tive o cuidado de ler com bastante atenção os dois relatórios que eu referi há pouco, o Parlamento Europeu refere muito claramente, portanto, a questão da Double Irish e da Sandwich numa das suas conclusões. É o ponto 29 das conclusões e recomendações do relatório. Portanto, este esquema é um esquema que é já reconhecido como inquestionável, incontornável, a não ser que se altere a forma de o contestar e o reprimir e o corrigir, mas, portanto, já tem honras de divulgação pública no relatório do Parlamento Europeu. Eu chamava a atenção, aproveitei esta oportunidade, porque esta questão dos regimes preferenciais no domínio das patentes, do conhecimento e da investigação e desenvolvimento é talvez um dos aspectos mais importantes da erosão das bases tributáveis dos impostos sobre rendimento. E não é por acaso que na ação número 5 do BEPS, em que se fala da abordagem modificada Nexus, que acabou por ser reproduzida recentemente no Decreto-Lei 47/2016, de 22 de agosto, que foi recentemente publicado entre nós, recentemente. Portanto, há que
como o Parlamento Europeu refere, há que desmantelar esta situação, há que corrigir, há que criar incentivos à investigação e desenvolvimento a nível europeu que sejam verdadeiros incentivos àquilo que nós pretendemos, que é a investigação e desenvolvimento ser um potencial do crescimento económico dos países e não uma desnatadora em termos de erosão da base tributável. Portanto, este aspecto parece-me particularmente relevante. Eu, como já estou a ultrapassar largamente o meu tempo, iria agora ser muito rápido e este é um esquema, isto é muito curioso. É muito curioso porque ontem, na conferência sobre os 30 anos do IVA, houve um dos conferencistas que referiu que já tinha lido o preâmbulo do Código do IVA mais de 100 vezes e que nunca tinha reparado que havia lá uma frase que dizia mais ou menos isto: o IVA é um imposto que tem rosto ou que tem cara, é mais ou menos a expressão que aparece no preâmbulo do Código do IVA. Ele dizia, eu já li isto mais de 100 vezes, já trabalho nisto há 32 anos, dizia ele, e nunca tinha lido esta frase. Portanto, ele lia, mas não se tinha apercebido de qual era o sentido concreto daquela frase. E tinha sido uma colaboradora jovem que ele tinha, que lhe chamou a atenção a dizer, mas no preâmbulo do Código do IVA está dito que o IVA é um imposto que tem rosto. Aqui passou-se a mesma coisa. Em 2013, se não estou em erro, quando foi a comemoração dos 50 anos do Centro de Estudos Fiscais, 2013, eu tinha apresentado pela primeira vez este slide e nunca me apercebi, e apresentei-o mais 2 vezes. Portanto, esta é a 4ª vez que este slide é apresentado. Apresentei-o na Associação Fiscal Portuguesa e apresentei-o na Faculdade de Direito de Coimbra. E eu tentava explicar o esquema das 2 empresas irlandesas e como é que funcionava e nunca me tinha chamado a atenção, nunca tinha interiorizado que o caso era o caso da Apple. Aquilo que acontece, é muito curioso, é que o New York Times, de 28 de abril de 2012, já descrevia o esquema da Apple. Portanto, isto não é uma novidade. Portanto, já em 2012 aparecia publicado neste jornal americano a descrição de como é que o esquema funcionava. E só ontem, quando estava a preparar esta comunicação, é que voltei a ler com mais cuidado e disse, cá está a Apple. Portanto, eu estava mais preocupado com a descrição do esquema do que com a empresa que estava envolvida. E, portanto, isto é muito curioso e que vem confirmar um pouco esta análise. Portanto, como estou muito em cima do acontecimento e da conclusão, as transferências, o exemplo é muito claro, em que se baseia no facto de haver uma empresa-mãe que está situada nos Estados Unidos, que depois, que é a holding, tem uma empresa participada, uma subsidiária localizada nas Bermudas e que depois procede à cedência de direitos de transferência de propriedade intelectual entre os diversos operadores, e aquilo que acontece é que depois destas operações, o montante que é pago pela empresa irlandesa da Irlanda à empresa holandesa não é objeto de retenção na fonte em relação a royalties por causa das disposições europeias neste domínio. Aquilo que acontece é que depois a empresa das Bermudas não é tributada, porque aquela empresa é uma empresa de direito irlandês, mas que não é irlandesa pelo facto de não ter a sua gestão e o seu controle em território irlandês. E, portanto, é jogando com estas dualidades que se consegue, efetivamente, esta situação perfeitamente inacreditável. Eu só uns pontos sobre o caso Apple. Portanto, como sabem, e o Dr. João Pedro irá aprofundar mais esta questão, aquilo que está aqui é apenas uma descrição factual, portanto, qual foi a atitude da Comissão, qual é o problema neste momento, e o problema neste momento é que a Comissão Europeia notificou a Irlanda para proceder à recuperação
do montante dos auxílios estatais que se situam com juros na casa dos 13, 14 mil milhões de euros, que é um montante muito, muito significativo. Só para terem uma ideia, é o processo de ajudas de Estado mais elevado da história da União Europeia. Portanto, nunca houve um processo com esta dimensão a nível das suas consequências. Só para terem também uma ideia, há neste momento dois tipos de reações, ou vários tipos de reações. Uma reação é do governo americano, que está chocado com a atitude da Comissão por considerar que ela é retroativa, que é desproporcional e que está focada, está perfeitamente orientada relativamente às multinacionais americanas e não ao universo dos contribuintes. Portanto, estes são alguns dos grandes argumentos que são utilizados. Também, ainda muito recentemente, portanto, isto é uma situação que ocorreu há poucos dias, o Parlamento irlandês aprovou por 93 votos a favor e 36 contra uma moção no sentido de recomendar ao Governo que interponha recurso relativamente à decisão da Comissão. E, portanto, eu não iria, o Dr. João Pedro irá tratar muito melhor do que eu esta situação e permitia-me apenas, para concluir, penso que era este, que era, efetivamente, qual é a lição que podemos extrair de tudo isto? A principal lição, isto apesar de ser um slide bastante humorístico, serve para demonstrar que podemos e devemos fazer melhor. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. João Amaral Tomás. Acho que saímos muito mais informados e com as ideias muito mais sólidas, graças à sua excelente exposição. O Dr. Pedro Valente da Silva, que daqui a pouco vai ter que sair, a quem agradeço a presença, sairá também reconfortado com o trabalho que o Parlamento Europeu, com o trabalho que aqui foi reconhecido do Parlamento Europeu. Vamos então prosseguir, pedindo ao Dr. João Pedro Santos se nos aprofunda, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado. Correndo o risco de ser um bocadinho repetitivo e de, nomeadamente, a maior parte das pessoas já conhecer o caso Apple, eu gostaria de começar com uma pequena súmula daquilo que está em causa na decisão da Comissão e descrevendo o caso mais ou menos como a Comissão o descreve, provavelmente não de uma forma tão colorida, embora hoje em dia a própria Comissão procure dar um aspecto mais colorido às suas próprias apresentações. Portanto, o que é que está concretamente no caso desta decisão são duas decisões, ou decisões, na prática são mais que duas, decisões que a administração tributária irlandesa concedeu à Apple em 91 e 2007. Relativamente a quê? Relativamente às regras que ao fim e ao cabo determinavam qual era o lucro tributável na Irlanda, ou as regras para a determinação do lucro tributável de Irlanda, duas das sociedades do grupo Apple, que eram a Apple Operations Europe e a Apple Sales International. Depois, para simplificar, apresentamos utilizando as siglas. Não é? Portanto, estas sociedades tinham fundamentalmente os direitos de propriedade intelectual da Apple, que podiam utilizar fora da América do Norte e da América do Sul, e a ASI, portanto, a Sales International, era responsável por comprar os produtos Apple aos fornecedores de equipamento a nível mundial e vender esses produtos diretamente na Europa e não só, também no Médio Oriente, na Índia e em África. As operações estavam estruturadas de tal forma que as vendas, formalmente, contratualmente, eram feitas diretamente pela Sales International e não pelas lojas físicas onde os consumidores se deslocam, digamos assim, e comprar os produtos. A AOE era uma empresa com a dimensão bastante mais pequena, a grande parte da recuperação vem da Sales International e eram responsáveis pelo fabrico de certas linhas de computadores. Fundamentalmente, o que é que estas decisões prévias permitiam?
estas decisões prévias permitiam, no fundo, que os lucros imputáveis às operações na Irlanda, portanto, aquilo que era efetivamente tributado na Irlanda, definiam as regras para essa determinação. E permitiam que a maior parte dos lucros fossem imputados, não à parte irlandesa, mas sim às sedes destas internacionais que, digamos assim, pairavam no vácuo. A decisão não é clara relativamente ao ponto onde se situavam as sedes. Eventualmente poderiam estar nas Bermudas, ou isto, a história é perfeitamente compatível com as sedes sendo consideradas nas Bermudas, as sedes efetivas, digamos assim. E, portanto, essa parte não estaria sujeito à tributação na Irlanda. Já agora, na decisão da Comissão, a Comissão é muito clara em dizer que estas sedes, estes head offices, não tinham nem instalações, nem quaisquer empregados. Portanto, eram, nesse sentido, completamente virtuais. O que é que isto permitia? Permitia que a maior parte dos lucros fossem atribuídos às tais sedes, de acordo com aquelas regras, e daí resultava uma tributação efetiva na Irlanda que, como resultava da própria forma como as regras foram estabelecidas e do facto da Apple, como nós sabemos, ser cada vez mais lucrativa, e, portanto, a taxa efetiva na prática foi sempre descendo desde 2003 de cerca de 1% e acabou em 2014 com 0,005%. A título de exemplo, a Comissão cita isto na decisão, a Sales International resultou lucros de cerca de 12 mil milhões de euros em 2011, dos quais apenas 50 milhões de euros foram sujeitos à tributação na Irlanda, portanto, todo o resto era imputado aos head office e, portanto, escapando completamente à tributação. Aqui está o esquema, dito em esquema. A Comissão Europeia agora tem, como aliás o Dr. Amaral Tomás já disse, já referiu, faz uns slides todos bonitos. Temos estes slides não só para este, mas todos os casos onde já houve uma decisão final, nomeadamente aqueles que vamos decidir, e que são bastante ilustrativos e representam bastante bem, de forma gráfica, digamos assim, o essencial do esquema aqui em apreço. Portanto, além disso, já agora há uma parte ali que também era, digamos assim, pago diretamente para os pagamentos aqui para a Sociedade-Mãe no Reino Unido, para financiar a investigação e desenvolvimento no Reino Unido. Essa parte, de acordo com a Comissão, em 2011, ascendia a cerca de 2 mil milhões de dólares. Os pagamentos através de acordos de partilha de custos eram de cerca de 2 mil milhões de dólares. O que é que a Comissão veio dizer? O que a Comissão veio dizer que estas decisões prévias vinculativas configuram auxílios de Estado, no entender dela, incompatíveis com o mercado interno, ao abrigo das regras de concorrência do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Portanto, não se trata de uma regra nova, esta regra sempre existiu, não é? Portanto, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o antigo TCE já tinha uma regra, a mesma regra, sempre previu que, salvo disposição em contrário, em princípio, são incompatíveis aquelas medidas de auxílios de Estado, todas as ajudas que o Estado concedam às empresas que independentemente da forma que assumam, não é? E, portanto, aqui independentemente da forma que assumam, abrange também aqueles que sejam concedidos por via fiscal, ou seja, através de benefícios fiscais ou por outra forma qualquer. Portanto, que desempenhem, ao fim e ao cabo, um desenlace de recursos públicos. A questão da aplicação dos auxílios de Estado às medidas de fiscalidade direta, aos impostos diretos, nomeadamente ao imposto sobre as sociedades, também não é propriamente nova. Não é? A questão desenvolveu-se, nomeadamente, no âmbito da criação do Código de Conduta da União Europeia, em 1997, e, digamos assim, as orientações e as linhas diretrizes que a Comissão se orientaria na aplicação destas regras aos Estados, aos auxílios de Estados-membros, foram mais ou menos definidos com alguma clareza a partir de 98, não é? E, portanto, a partir daí houve até, no âmbito do Código de Conduta, ligado com o processo de Código de Conduta, um compromisso da Comissão Europeia de que iria passar a aplicar de forma mais rigorosa as regras de auxílios de Estado também aos benefícios fiscais. De forma mais rigorosa, e não só rigorosa, também mais igualitária e mais abrangente. E isso, efetivamente, sucedeu em geral. Não é? Embora nunca tenha chegado até este ponto, e daqui que este caso seja novo, nomeadamente nunca tenha abrangido o tipo de acordos que estamos aqui em apreço, que já existiam antes daquela decisão, não é? Porque aquelas decisões, não vimos ali, eram de 91, não é? Portanto, a questão. Qual é o critério, quais são os critérios para que, de acordo com o Tratado e de acordo com os princípios, uma medida possa ser considerada um auxílio de Estado? São fundamentalmente 4. Tem que haver uma vantagem para as empresas. O segundo, que neste caso será a poupança de impostos, a redução da carga fiscal. A segunda essa vantagem deve ser concedida pelo Estado, que no caso dos benefícios fiscais ou medidas de caráter fiscal, digamos assim, quase inerente, na medida que é menos receita fiscal. Além disso, também deve afetar
a concorrência entre os Estados-membros, e, portanto, as trocas comerciais entre os Estados-membros, o que é daqueles princípios que cumpre sempre, este critério cumpre sempre, de acordo com a jurisprudência, basta que seja um setor ou uma empresa que esteja suscetível de operar no mercado e, portanto, bens ou produtos sejam possíveis de ser transacionados e, portanto, considera-se cumprido o requisito, não há que demonstrar em concreto, caso a caso, que aquela ajuda teve uma determinada influência nas trocas comerciais, portanto, é um requisito que é muito fácil de cumprir, e além disso temos um quarto critério, que este costuma ser o mais difícil de, digamos assim, aquele que ao fim e ao cabo representa um ónus de prova mais elevado, que é que a medida deve ser seletiva, no sentido de favorecer certas empresas ou setores. E este é um critério decisivo, na medida que não há harmonização fiscal a nível da União Europeia, portanto, a União Europeia, cada país é livre dentro dos limites que resultam do tratado e dos aspectos harmonizados dos impostos, de estabelecer o seu próprio sistema fiscal e, portanto, o regime geral, digamos assim, de um país não está suscetível de ser harmonizado. Portanto, a medida abrange o que as medidas sejam consideradas seletivas. Portanto, a distinção entre uma medida seletiva ou específica e uma medida de caráter geral é um aspecto decisivo em todas as análises de medidas fiscais, nomeadamente para saber se estão abrangidos ou não pelas regras do seu Estado. No caso concreto, e isto já resultava também da Comunicação de 98, aquela primeira frase é tirada quase ipsis verbis, ou mesmo ipsis verbis da Comunicação de 98, esta vantagem seletiva tanto pode resultar de disposições legislativas, como também de medidas de natureza regulamentar, administrativa, ou mesmo até de práticas discricionárias da administração fiscal. No caso concreto e a preço, o que é que a Comissão considera? A Comissão considera que estas decisões prévias constituem uma medida seletiva na medida em que se aplicam a uma determinada empresa e se desviam do princípio da plena concorrência. Portanto, conferindo, no entender da Comissão, à Apple uma vantagem relativamente a outras empresas, multinacionais ou não, que se encontrem numa situação equivalente. E, portanto, que estariam sujeitos ao princípio, às regras de tributação normais, neste caso na Irlanda. Esta decisão da Comissão surge na sequência de outros procedimentos, muitos deles, já foi aqui referido, motivados e surgidos na sequência do LuxLeaks, noutros processos, nomeadamente relativamente a acordos prévios de preços de transferência, nomeadamente quer com os Países Baixos à Starbucks, quer com o Luxemburgo à Fiat e também o Luxemburgo à Amazon. Este aqui ainda não há uma decisão final e agora também houve a decisão que foi recentemente anunciada, também iniciar uma investigação relativamente à antiga GDF Suez, não é? Agora é Engie, não é? Assim que se diga, que já foi aqui referido também pelo Dr. Amaral Tomás. E, portanto, é esse, digamos assim, o contexto da situação. Este fenómeno da Apple é interessante também porque surge num contexto do BEPS. Não é? E agora passaria um pouco a um ponto, depois de fazer um ponto da situação e enquadramento, eu vou perder 2 minutos para destacar, ou para ver a parte do copo meio cheio, não é? Ou seja, aquilo que a OCDE e também depois um bocadinho a União Europeia já fizeram, que mais diretamente se relaciona com este processo. E que não é independente, é óbvio, um dos aspectos que tem motivado, digamos assim, este avanço, e vamos ver isso, é a preocupação dos líderes mundiais, digamos assim, dos poderes políticos, dos Estados-membros, também para responder àquilo que são as solicitações, os anseios, as preocupações e a visibilidade pública que todas estas matérias têm vindo a assumir de forma crescente, principalmente após a crise financeira de 2008. E uma dessas reações é o chamado Projeto BEPS. Não é? O Projeto BEPS é uma iniciativa da OCDE, patrocinada também pelo G20, que foi debatida a nível político em 2012 e 2013, portanto, antes do caso da Apple, mas um pouco coincidente e alimentado e impulsionado também por todos estes escândalos, e concretamente estes escândalos que dizem em preços de transferência, e em julho de 2013 foi mesmo lançado, digamos assim, o plano de ação de criar um conjunto, criar um plano a nível internacional que combatesse esse fenómeno da erosão das bases tributáveis, ao fim e ao cabo, uma das preocupações das multinacionais pagarem muito menos impostos do que aquilo que se considera que deveriam.
Isso foi feito, como sempre sucede nestes momentos, em reuniões com muita gente, com fotografias de família e frases, daquelas frases bonitas, não é? Como vamos assegurar que todos os contribuintes paguem todos a parte justa dos seus impostos. E estabelecer isso como uma grande prioridade e, nomeadamente, acabar com a evasão fiscal, a concorrência fiscal e o planeamento fiscal agressivo. Reparem que já agora este ponto e estas frases são bonitas, mas são sempre muito escolhidas a dedo. Não é? Cada palavra ali normalmente tem um peso e um significado por trás, e não é por acaso que diz fair share. Não é? E depois o que é que, digamos assim, a grande dificuldade depois está na definição dos conceitos, o que é que se considera parte justa, o que é que se considera agressivo, o que é que se considera avoidance. Tudo isto é tudo escolhido a dedo e debatido depois a dedo nos detalhes, e nomeadamente... Portanto, o que é que este plano BEPS basicamente visa? Visa evitar, sobretudo, situações do plano de não tributação, ou de tributação muito baixa, provocada através de práticas mais ou menos artificiais, que visem o quê? Que visem deslocar os lucros de forma não correspondente às atividades, desligando do verdadeiro lugar onde a atividade é realizada, e de modo a que obter daí vantagens fiscais, obter aí uma redução daquilo que são as taxas de tributação efetivas, que ao fim e ao cabo é aquilo que decide ou aquilo que define a verdadeira carga tributária de uma empresa, mais do que as taxas nominais. Muito importante, isto é uma das condições para o consenso, a questão aqui não está sequer no nível de tributação em si por absoluto. Não é? O que está a causa é o elemento de artificialidade, ou seja, devido à soberania fiscal, e há um conjunto de países muito alargado que vê como um reduto a sua soberania, como um aspecto importante da sua soberania, definir o sistema de tributação e o nível de tributação. Qual é o consenso? O consenso é, ok, mas cada um deve poder tributar, de acordo com as suas regras, a parte justa, ou seja, e portanto impedir a deslocalização artificial desligada da verdadeira atividade económica daquilo que são os lucros. Este plano de ação BEPS já foi aprovado, tem um conjunto, são 15 ações, as que estão assinaladas a bold são aquelas que mais diretamente têm a ver com o caso BEPS ou com o caso Apple, não é? Nomeadamente a combater as práticas fiscais prejudiciais, tendo em consideração a transparência e a substância, não é? Depois vamos ver também como é que isto se concretiza em alguma parte, um pouco mais à frente. A questão de prevenir a existência de estabelecimentos estáveis, que é essencial, e também a questão da aplicação das regras de preços de transferência e alinhar a tal criação com o valor, a revisão das preços de transferência que surge uma coisa assim. Este plano BEPS foi, e também associado a isso, já agora, a ação 13, que é mais de documentação, que é a documentação dos preços de transferência e a declaração do país, que vamos falar um pouco mais. Este plano já produziu os relatórios finais, foram aprovados pelo G20 em novembro de 2015, em mais uma sessão com fotografia, esta realizada na Turquia, e daí o presidente da Turquia está a aparecer numa posição de destaque, não tem a ver com o golpe. Não tem a ver. Paralelamente, as iniciativas ao nível da União Europeia, a União Europeia não tem estado completamente parada. Aliás, uma das coisas que sucedeu no Código de Conduta, quer quando foi na década de 90, com o Código de Conduta e a concorrência fiscal prejudicial, quer atualmente, é um dos aspectos interessantes, não é, digamos assim, a relação e a correlação entre as iniciativas da OCDE e da União Europeia, a forma como elas se vão interagindo e autoalimentando, umas vezes impulsionando, outras vezes se calhar nem por isso, mas essa relação, essa dinâmica que se estabelece entre a União Europeia e a OCDE, e que resulta, em todos os aspectos, do facto de muitos Estados-membros serem Estados-membros da União Europeia e da OCDE, e portanto quererem, de alguma forma, que os compromissos que assumem a nível da OCDE e a nível da União Europeia sejam coerentes e também que sejam implementados de forma coordenada, não é? De forma até a alargar, e nesse âmbito, grande parte das iniciativas que a União Europeia tem tomado nos últimos anos, meses, não é? E de forma crescente, estão muito relacionados com este projeto BEPS e tiveram esse impulso do projeto BEPS. Não vou aqui descrever todas, não é? Vou descrever aquelas que mais têm ligação, ou podem ter ligação, com o tema que nos está aqui hoje, que é o caso Apple. E um deles tem a ver com a diretiva aprovada. Estas diretivas têm sido aprovadas em tempo recorde, não é? Parte disso é possível porque, por um lado, não tem a ver com a questão
mais complicada das bases e das taxas, e por outro lado, mas sim com cooperação administrativa, não é? Que é mais, uma matéria mais fácil de consensos, e por outro lado também pelo impulso que existe da OCDE. Não é? Portanto, ou seja, estas diretivas na prática traduzem para documentos legislativos comunitários, instrumentos legislativos comunitários, aquilo que foram os acordos da OCDE que não têm um caráter vinculativo legislativo. Portanto, em final do ano passado, a União Europeia aprovou uma diretiva para a troca automática de acordos prévios para transferência e decisões fiscais prévias transfronteiriças, não é? Que resulta ou que corresponde, no fundo, à implementação de um dos aspectos da ação 5 do projeto BEPS. Qual é o objetivo aqui? Também muito na sequência do LuxLeaks, deu um impulso também à aprovação desta diretiva, é o reforço da transparência através da troca automática daquilo que são, ou que entre nós diríamos, as informações vinculativas e também os acordos prévios sobre preços de referência, aqui as decisões vinculativas, aquelas que dizem respeito, para que também não fiquemos, digam respeito a situações transfronteiriças e que digam respeito a empresas, não é? Até por razões de proteção de dados, ficam de fora aquelas que digam respeito a pessoas singulares. Portanto, o que é que abrange? O que é que vai abranger? Vai abranger aqui esta troca de informações, a troca automática de informações, vai abranger todas as informações vinculativas e aptas, elegíveis, não é? E acordos prévios para transferência elegíveis que tenham sido emitidos, alterados ou renovados desde 1 de janeiro de 2012. Depois há uma diferença, mas é mínima, entre aqueles que estão em vigor e não estão, que já estavam em vigor em 2014 e aqueles que não estavam, mas nem todos, mas em geral serão quase todos. Uma outra diretiva que foi aprovada, esta está mal a data. Depois não tirei ali a data. Esta foi agora aprovada agora mais recentemente. Não alterei a data. Copiei. É da declaração por país, que foi adotada pelo Conselho agora no fim do segundo semestre, do primeiro semestre deste ano, que é a implementação da ação 13. O que é que verificar? Qual é o objetivo aqui? É o reforço da transparência, também, mais uma vez, através da troca automática das declarações por país entre os Estados-membros. Portanto, o que é aplicável, nomeadamente, mais uma vez, e com um foco muito específico, tal como sucede, aliás, na OCDE, apenas aos grupos multinacionais cujo volume de rendimentos consolidados seja superior a 750 milhões de euros. Ali, portanto, ao contrário, não é aplicável, portanto, é aplicável que seja superior. Isto é o que tem tido uns lapsos, mas é o contrário, não é? É os grupos multinacionais cujo volume de negócios seja superior a 750 milhões de euros e aqui, portanto, vai-se aplicar relativamente aos períodos de tributação iniciados a partir de 1 de janeiro de 2016. Portanto, o corrente período de tributação já será objeto, no nosso caso, já será objeto desta declaração de país. Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é permitir que os Estados-membros possam passar a dispor de informações relativamente à estrutura e política de preços de transferência das empresas ou dos grupos multinacionais. De forma a, reparem que o objetivo aqui não é aplicar, ou estas declarações não servem nem podem servir diretamente para aplicar medidas de preços de transferência, mas podem claramente servir para identificar ou para constituir indícios ou identificar situações que carecerão de uma análise mais aprofundada por parte das instituições. E, ao mesmo tempo, os grupos multinacionais, sabendo que a informação vai ser conhecida, de certa forma têm um incentivo ou terão mais cuidado, ou expectável que tenham mais cuidado, para terem determinadas práticas em que, ao fim e ao cabo, desligam os tais rendimentos, os tais impostos do que existe da atividade. Porquê? Porque a informação que vai ser comunicada, ao fim e ao cabo, é por país, não é? E por qual é o montante dos rendimentos que o grupo oferece nesse país, o lucro antes de imposto, o imposto pago e também alguns indicadores de atividade, nomeadamente o número de empregados, capital social, etc. Comentários finais. O que é que... Isto foi só a introdução, não é? Porque o tema da conferência era mesmo e depois do caso Apple. Não é? Isto foi só, digamos assim, onde é que estamos e o que é que nos pode situar. Bem, nós estamos num ponto, que já foi aqui, em que nós estamos, uma das grandes questões, e o caso Apple é paradigmático disso, são os desafios colocados pela economia digital. Quais é que são os principais desafios que aqui estão em causa? Bem, por um lado, a digitalização da economia tem inerentemente, ou está subjacente inerentemente, um conjunto de possibilidades, ou potencia a possibilidade de minimizar o rendimento tributável nas jurisdições de consumo. E, portanto, torna difícil a aplicação, ou põe em crise, coloca em crise, se calhar é uma palavra excessiva, mas coloca problemas relativamente aos modelos tradicionais com que o imposto das sociedades, nomeadamente o imposto sobre o rendimento, está habituado a lidar, tradicionalmente lido. E, nomeadamente,
as regras de preços de transferência que são baseadas tradicionalmente nas funções, ativos e riscos relacionados com as sociedades ou com os estabelecimentos estáveis localizados nessa jurisdição. E, portanto, nessa medida, também, e além disso, a digitalização da economia permite também, facilita a deslocalização dos lucros obtidos através de pagamentos dedutíveis a outras partes ou entidades do grupo, nomeadamente, isto relacionado, associado ao grande problema que é dos ativos intangíveis. Não é? Um outro problema que também tem é que muitas vezes se bate a distinção entre vendas, prestações de serviço e royalties. Porque com a digitalização, hoje em dia se faz o download de tudo, compra-se tudo na internet, aquela diferença entre adquirir o produto ou adquirir o direito a reproduzir o produto ou adquirir o direito a utilizar o produto, cria todo um conjunto de dificuldades e esbate essas distinções e cria todo um conjunto de dificuldades, de possibilidades de arbitragem e dificuldade de aplicação, nomeadamente das taxas de retenção na fonte com que nós tradicionalmente aplicamos. E também facilita, não é, a aplicação do conceito, facilita que as empresas consigam evitar a aplicação do conceito de estabelecimento estável, na medida em que este tipo de atividades cada vez mais, está relacionado também com o ponto anterior, dispensa a presença física no território, ou pelo menos permite minimizar essa presença e as funções ativos e riscos associados a essa presença. E, portanto, cria todo um conjunto de problemas, nomeadamente a uma tributação que tem assento o princípio da fonte. Claro que, em tese, não é assim relativamente ao princípio da residência. Num certo sentido, a digitalização da economia global torna mais difícil a tributação na fonte e, nessa perspectiva, tenderia a propiciar um aumento da tributação na residência. Quais as formas de reagir a isto? Nós estamos completamente impotentes. Aliás, o BEPS foi feito para isto. Quais são as soluções que o BEPS aponta? Bem, uma primeira tem a ver com a revisão das regras de preço de transferência. Vamos procurar rever as regras de preço de transferência, nomeadamente tendo atenção, dois aspectos são críticos, e também eles presentes no caso Apple, que são a questão dos intangíveis, nomeadamente, mais do que os intangíveis em abstrato, aqueles intangíveis que são particularmente difíceis de atribuir no valor, quer um valor ao intangível em si, quer um atribuível ao royalty, que seria, digamos assim, aplicável em situações de plena concorrência, e esse é um dos aspectos. Um outro aspecto também é lidar com a questão da crescente integração das atividades das empresas multinacionais. Hoje em dia, não é, cada vez mais as empresas internacionais, com a globalização, tendem a operar de forma quase integrada. Ou seja, não como acontecia nos anos 60, nos anos 70, quando as regras foram criadas, em que cada filial era cada filial da General Motors era uma mini General Motors. Hoje em dia não, hoje em dia a General Motors, a Airbus, funcionam numa estrutura global e há uma integração cada vez maior, há uma menor independência, uma menor autonomia das filiais nacionais, há uma maior integração do grupo multinacional a nível global. E isso cria dificuldades também na aplicação dos preços de transferência que são necessários de aplicar. E, ligado a isso, uma crescente dificuldade em aplicar os métodos tradicionais que se aplicam nos preços de transferência, aqueles que, de acordo com as regras que hoje vigoram, de acordo com as regras que são internacionalmente, as orientações reconhecidas, são aqueles que devem dar preferência. Aplicar neste contexto o preço comparável de mercado, o preço de revenda minorado, o preço do custo majorado, digamos assim, torna-se ou muito difícil, ou então tende a conduzir a resultados que são facilmente, eu vou utilizar uma palavra entre aspas, manipuláveis pelos grupos multinacionais. Qual é que é uma resposta possível? É dar cada vez mais importância aos impostos baseados na repartição do lucro, no lucro das operações ou mesmo no lucro global das entidades. O que levanta, contudo, é um choque, digamos assim, e que a comunidade internacional como um todo ainda é uma alteração que neste momento ainda é demasiado radical, não é? Portanto, neste momento, a posição da OCDE também aqui, e é natural, porque a OCDE também vive de consensos, é ainda no sentido de tentar viver o máximo possível aperfeiçoando os métodos tradicionais e os mecanismos tradicionais, embora, digamos assim, depois essa é uma questão interessante para o futuro, a questão é se isso será suficiente ou se teremos mesmo que passar para outras metodologias, algumas das quais foram aqui já abordadas. Uma outra questão, que é um consenso, é o que isto sugere, é a importância, que é cada vez mais reconhecida, de evitar situações de dupla não tributação ou de muito baixa tributação, como os casos que aqui estão. Isso tem a ver também, e o caso do Apple também é paradigmático desse aspecto, o caso do Apple não resulta só da política da Europa, não resulta só da Irlanda. O caso Apple também resulta da política fiscal dos Estados Unidos.
Isso é um problema dos Estados Unidos, não é por acaso que os Estados Unidos, digamos assim, a política fiscal dos Estados Unidos é de alguma forma, eu vou utilizar mais uma vez uma palavra, entre aspas, conivente com este tipo de situações. Não é? Uma forma de alterar isso é através de regras que visem este tipo de situações, nomeadamente o reforço das famosas regras CFC, que ao fim e ao cabo evitem. O grande problema aqui é aquele lucro, no caso do Apple, aquele lucro fica ali pendurado. Não é? Teoricamente, aqueles milhares de milhões que falámos há pouco, serão um dia tributados quando forem distribuídos aos Estados Unidos. Não é? A Apple, se nós virmos, a Apple tem, e as empresas multinacionais americanas têm hoje em dia trilhões de dólares neste tipo de situações, de que não podem, entre aspas, ser repatriados. E esse é, aliás, um dos problemas interessantes, uma das discussões interessantes na política fiscal dos Estados Unidos, é como resolver o problema deste estoque de trilhões de dólares, digamos assim, de lucros encaixotados, assim, mais ou menos, nos paraísos fiscais, ou se quiserem, sem Estado, sem ninguém que os ainda tributou. Paralelamente a isto, um caso também interessante, o caso do Apple reparem que aqueles lucros, não é? Partes deles, o que a Comissão Europeia decidiu foi que a Irlanda devia ter tributado aqueles lucros. Não é? O que a Comissão Europeia disse foi: a Irlanda criou um benefício fiscal que poupou 13 mil milhões, a expressão é assim, até 13 mil milhões de euros de impostos que a Apple, ou aquelas sociedades da Apple, deviam ter pago na Irlanda. É uma questão que se pode discutir, mas aquele rendimento era mesmo da Irlanda. Não é? As vendas eram feitas, nós vimos, não é? Artificialmente da Sales International para os consumidores, um pouco toda a Europa. Claro que isso não faz parte do processo, mas obviamente as lojas pagavam algum imposto, de acordo com também uma aplicação de um service fee, certamente, de acordo com uma regra de preço de transferência. Mas coloca-se a questão se a própria ASI, que é o que interessa verdadeiramente aqui neste processo, ou a empresa que interessa verdadeiramente neste processo, não devia ela própria considerar-se que tinha estabelecimentos estáveis naquele Estado. Face às regras atuais, não teria, certamente. Estou convicto que os consultores fiscais da ASI foram suficientemente diligentes para que esse risco, não é, fosse nulo, ou pelo menos muitíssimo reduzido. Mas, claro que é um problema, e, portanto, uma das questões que previsa a ação 7 é revisitar também o conceito de estabelecimento estável e também aqui ver se há algumas modificações que possam ser feitas para que este tipo de situações não se possa repetir. Claro que aqui também podemos ir um bocadinho qual é que é a posição da OCDE, mais uma vez. Rever o conceito de estabelecimento estável, nomeadamente as exceções ao conceito de estabelecimento estável, de uma forma bastante conservadora. Não é? Aqui, mais uma vez, nós podemos lançar o desafio para a discussão, não é? Se isso é suficiente. Ou seja, se a revisão do conceito de estabelecimento estável, pegar no conceito de estabelecimento estável que atualmente existe e procurar mantê-lo com alguns retoques, ao fim e ao cabo é isso que a ação 7 procura fazer, se é suficiente ou se não se devia ir mais longe, nomeadamente naquilo que diz respeito à economia digital e ao comércio eletrónico. Se não se devia ir, ao fim e ao cabo, para criar um conceito especial, um conceito de estabelecimento estável do comércio eletrónico, ou digital, ou virtual, com o nome está aberto a sugestões, não é? Que de alguma forma resolvesse esta situação. Ou, claro que isto resolve um problema. Por um lado, era uma alteração radical àquilo que é a doutrina da OCDE nesta matéria, e depois tinha um outro problema, que não é de menosprezar, que tinha problemas de aplicação prática e de administração. Já agora, 3 últimas notas. A importância do reforço da transparência, que é aquilo, ao fim e ao cabo, que tem sido uma aposta e é a parte relativamente à qual há um consenso internacional hoje em dia. Hoje em dia, nos órgãos institucionais da OCDE e da União Europeia, a palavra de ordem é transparência. Não é? Troca de informações e transparência tem sido, digamos assim, ou é uma arma que vem sido, que se pretende que seja utilizada. Que torna, pelo menos, não sei se resolve os problemas todos, mas pelo menos torna-os mais visíveis. Terá um efeito, vamos ver qual é aquilo que vai ser o recurso, terá um efeito de permitir identificar as situações. Ou seja, aquilo que é hoje situações como a Apple, que passaram durante muitos anos praticamente despercebidas, teoricamente, ou pelo menos poderiam passar mais facilmente despercebidas, serão mais visíveis, serão detectadas e a sua dimensão será conhecida com mais um outro problema, uma outra questão interessante, é a questão entre a soberania fiscal e a necessidade de evitar a concorrência fiscal, o planeamento fiscal agressivo e os auxílios de Estado.
Normalmente, todos os países aqui têm uma posição muito coerente. Tá? Todos são a favor destas regras, exceto quando se aplicam a eles. Quando se aplicam a eles, é sempre um caso excepcional. Não é? Okay? Não há nenhum país, os auxílios de Estado aí é paradigmático, não é? Todos os auxílios de Estado são maus, exceto aquele que um determinado Estado quer fazer. Esse é digno e merece uma exceção, e é uma injustiça, e é um limite à soberania não poder fazer aquele. E isso é claramente uma questão, e é um equilíbrio, e percebe-se, não é? Ou seja, porque aqui também há uma mensagem, muitas vezes, política que é preciso fazer, que é, ou que será preciso passar, e ao fim e ao cabo preciso termos um pouco, não é possível ter as duas coisas, a harmonização e cada um poder fazer o que quiser, não é? Portanto, ou se tem uma coisa ou se tem outra, e portanto esse equilíbrio entre a harmonização, a aplicação de regras comuns para todos, muito exigentes, muito prescritivas, e depois liberdade para cada um ter a sua política fiscal, é mais ou menos uma quadratura do círculo muito difícil de alcançar. Uma última questão que este caso também suscita é a questão da certeza ou da incerteza fiscal, nomeadamente, porque foi aqui já referido, não é? Diferentemente do que aconteceu em 98, onde a Comissão Europeia se absteve de aplicar retroativamente as suas orientações, neste caso a Comissão Europeia aplica e está a exigir a recuperação dos impostos para o prazo anterior. Reparem que o prazo que está a ser aplicado aqui na Irlanda, como seria se uma regra equivalente fosse aplicada em Portugal, é o prazo das recuperações do auxílio de Estado, ou seja, 10 anos. Não é? Aquele valor que chegamos é valor superior a 10 anos. Mas, já agora uma nota, não é? A decisão aplica-se até 2014. Não se aplica em 2015 porque a Apple, entretanto, reestruturou. Não é? Okay? A Apple em 2015 já não... Aquele mapa, não sei qual é, não tenho informação para saber qual é, mas já não é aquele. Não é? A Apple, entretanto, em 2015, durante o processo começou, salvo erro, em 2013, em 2015 a Apple já reestruturou, portanto, 2015 já nem sequer está abrangido por aquelas regras. Portanto, uma questão que se coloca aqui é se faz sentido ou não, um ponto discutível, a Comissão aplicar retroativamente estas regras. A Comissão tem aqui uma defesa, está melhor do que em 98, no sentido de que ela pode dizer, não, eu estou a aplicar no fundo, não é, algo que eu já disse que poderia aplicar em 98. Levanta também uma outra incerteza, não é? Que é, reparem, teoricamente todos os acordos prévios de preços de transferência são seletivos, do ponto de vista teórico, não é? Porque cada um destina-se a uma empresa, a uma situação. É claro que a Comissão resolve o problema um pouco assim, dizer, não são todos seletivos, só são seletivos aqueles que se desviam da aplicação do princípio da plena concorrência. Tá? Mas isso, reparem, que também nos leva a um outro sítio que algumas administrações não gostam, não é? E os Estados certamente não gostam muito, que isso significa que, ao fim e ao cabo, que a Comissão Europeia tem, ou considera que tem, obriga as regras do auxílio de Estado, isto ainda irá para o tribunal, não é? O Starbucks já está e este também irá certamente. Considera-se que a União Europeia tem ela própria, passa a ser mais alguém à mesa das negociações, quando é para definir se um determinado acordo é ou não de preço de plena concorrência. Nós até podemos chegar à conclusão, não é, que o caso Apple, isto é mais ou menos evidente. Não é? No caso do Apple, se calhar ninguém considera, poucos, pelo menos teríamos dificuldade, assim, pelo menos não conheço os detalhes do processo, por isso estou à vontade, mas perante os números é difícil acreditar que aquilo seja um preço de plena concorrência. Mas não há um limite onde isto nos pode levar, ou seja, teoricamente a Comissão pode ter o direito de analisar todos e quaisquer acordos prévios de preços de transferência. Uma das questões mais importantes naquela diretiva da declaração país por país e das tax rulings foi precisamente qual é o acesso que a Comissão, nomeadamente a DG Conte, tem ou não àquela informação. Isso pode ou não pode utilizar, nomeadamente para estas regras do auxílio de Estado. Isso é uma questão importante, e nomeadamente que levanta, digamos assim, uma nuvem de incerteza. Associado a isso também a questão, e não só, e todo o projeto BEPS, a questão que isto suscita de potenciar conflitos, não é? Conflitos, em alguns deles, não só nestes casos, mas também a aplicação das regras, que vão provavelmente durar anos, não é? Por exemplo, estes casos que estamos aqui a discutir, Starbucks, Fiat, Apple, são casos que vão para a jurisprudência do Tribunal de Justiça e veremos, digamos assim, o que é que a jurisprudência do Tribunal de Justiça vai dizer sobre eles. E isso depois condicionará, nomeadamente, a atuação futura da Comissão, em casos equivalentes que no futuro aconteçam, e também a atuação e a margem dos Estados e o próprio futuro dos acordos prévios para essas transferências. É claro que é preciso, importante não esquecer que nós temos aqui uma área onde
a aplicação de preços de transferência, que pode gerar situações de dupla tributação e que gera e que mexe com a aplicação de convenções, que tradicionalmente são um dos domínios onde o próprio Tribunal de Justiça tem reconhecido que é uma área dos Estados-membros. Até agora as convenções de dupla tributação são uma área dos Estados-membros. Por esta via, e como os próprios acordos de preços de transferência a nível internacional ligam com o artigo 9 e com os ajustamentos correlativos, não sei até que ponto é que, pelo menos nesta área, continuará a ser assim uma área tão dos Estados-membros como isso, e isso também é uma mudança face àquilo que tem sido até agora o ambiente internacional. Pronto, era só o que tinha para dizer. Acho que peço desculpa por ter excedido o meu tempo, mas muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. João Pedro Santos, agradeço-lhe muito a informação toda que trouxe e o criar-nos a convicção que se há pessoas muito boas a fazer o planeamento fiscal, também há os que estão a acompanhar e a ver o que eles estão a fazer, o que é sempre bom. Eu pedia também ao Dr. João Pedro Santos que agradecesse a Presidente da Administração Tributária, a doutora Helena Borges, que não está connosco porque teve um compromisso internacional. O doutor Amaral Tomás pediu-me, queria fazer uma observação rápida, e depois a professora Clotilde, enfim, o tempo já foi andando, mas vai-nos dar um testemunho rápido da experiência dela do trabalho no seio da Comissão para a Concorrência Fiscal. Não é para... É só para complementar com duas informações adicionais, porque eu não sabia o que é que o Dr. João Pedro ia referir. Há um elemento que tive conhecimento também muito recentemente e que me parece importante, que é o seguinte: numa entrevista televisiva do dia 1 deste mês, o presidente da Apple, Tim Cook, informou que a empresa o grupo tinha constituído provisões de montantes muito significativos com vista ao repatriamento daqueles lucros que, como foi referido, estavam acumulados fora dos Estados Unidos e, portanto, que em termos reputacionais o efeito já se faz sentir e, portanto, há aqui uma mudança de discurso. E os primeiros discursos dele eram muito críticos em relação à Comissão e não avançava mais nada. Agora já veio, de certo modo, dar um tom diferente, dizendo que a Apple tem já provisões de vários bilhões de euros, um montante muito significativo, e que irá repatriar parte daqueles lucros que foram acumulados ao longo do tempo. Uma segunda informação que me parece bem relevante neste contexto é o seguinte: é que antes da Comissão Europeia estar a investigar o problema dos auxílios estatais à Apple, já os Estados Unidos tinha procedido a uma audição à Apple e em relação a outras empresas, a Hewlett Packard e à Microsoft, em 2012 já tinha procedido a audições neste domínio, e o senador, que é uma referência nos Estados Unidos, Carl Levin, que é quem preside a esta comissão, tinha sido também muito crítico. Quem tiver interesse é fazer uma pesquisa em relação às audições que decorreram no Senado americano e quais foram as posições assumidas pelos diversos deputados e principalmente pelo Presidente da Comissão. Só uma nota muito breve. Em primeiro lugar, a Apple tem, mesmo de acordo com as contas consolidadas, tem meios monetários líquidos de cerca de 230 mil milhões de euros. Não? Portanto, para eles pagar os 13 mil milhões, mesmo que tenham que pagar os 13 mil milhões, praticamente não o próprio mercado considerou que era irrelevante, praticamente irrelevante para a cotação, pagar ou não 13 mil milhões. Portanto, a outra nota é que esta investigação do Senado, que eu não referi aqui, mas foi mesmo muito importante, aliás, essa investigação, de certa forma, na perspectiva dos Estados Unidos, foi um certo tiro no pé, porque a própria Comissão, na decisão, invoca e utiliza a informação que foi recolhida nessa investigação do Senado americano. Já agora permito-me também duas notas rápidas. Uma tem a ver com a posição dos Estados Unidos, que é um pouco extraordinário que o governo dos Estados Unidos assuma nos termos que assumiu a defesa da Apple, considerando que se trata de um ato de hostilidade da Europa aos Estados Unidos, não é? É um pouco espantoso. E, de facto, claro que, como o Dr. João Pedro Santos demonstrou claramente, ele usou, entre aspas, para a política americana ser conivente, mas se calhar até mais do que isso. A outra coisa que é muito interessante é perceber que, no fundo, este caso que viola a consciência fiscal
é colocado não por essa via, mas pela via da concorrência, pela via dos auxílios de Estado. Ou seja, é um bocado a inversão da velha história do Al Capone, que não podendo ser apanhado por outros crimes, foi apanhado pelos impostos. Aqui dá a ideia que a Apple, não sendo apanhada pelos impostos, foi apanhada pelos auxílios de Estado, se posso ironizar um pouco. E então vou dar a palavra à professora Clotilde Palma para acabar os nossos trabalhos, que já vão muito adiantados. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui convosco, com a sala cheia, a falar de uma questão que tem essencialmente a ver com a cidadania fiscal, efetivamente. E eu pegaria precisamente nessa sua observação, que acho que é bastante pertinente. Tudo começa da seguinte maneira: nos anos 80 houve vários países a nível mundial que introduziram uma série de regimes bastante agressivos do ponto de vista da concorrência fiscal prejudicial e que no fundo se traduzem no fenómeno BEPS, na Base Erosion and Profit Shifting. Nos anos 90 houve uma especial preocupação com esse fenómeno, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível da OCDE. E digamos que a União Europeia e a OCDE, nessa matéria, até concorrem ativamente e saudavelmente entre si. O que é que sucede? Até aos anos 90, nós tínhamos, e até praticamente ao fim da década de 90, nós tínhamos essencialmente na União Europeia, para combater o problema da concorrência fiscal prejudicial, o dito mecanismo dos auxílios estatais. E chegámos à conclusão que esse mecanismo era insuficiente, que tínhamos que criar novos mecanismos para combater a concorrência fiscal prejudicial. E o que é que a União Europeia resolveu criar? Resolveu criar o tal Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas. Surge em dezembro de 1997, é um documento de 6 páginas, é um documento aparentemente simples, mas que nasce absolutamente torto. E nasce absolutamente torto porque, aplicando-se apenas à fiscalidade direta das pessoas coletivas, só abrange medidas seletivas dentro do território do Estado-membro. O que é que isto quer dizer? Que medidas de caráter geral, como uma taxa geral de tributação muito baixa, não são combatidas no domínio do Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas. O que é que aconteceu concretamente com a Irlanda, com o Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas? A Irlanda, à data da aprovação do Código, tinha basicamente 3 regimes prejudiciais, claramente, em que tributava atividades financeiras e atividades facilmente deslocalizáveis a uma taxa de 0%. Portanto, havia uma isenção. E tinha uma taxa geral de imposto sobre as sociedades que rondava os 36%. A Irlanda, numa perspectiva inteligente, fez o seguinte: procedeu a uma reforma fiscal por etapas. Aboliu aqueles 3 regimes, porque já sabia que ia ter problemas com esses 3 regimes, e baixou paulatinamente a taxa de tributação em sede de imposto sobre as sociedades para 12,5%, que é a taxa que manteve estoicamente, apesar das insistências da Troika. Bom, isto foi o que a Irlanda fez. A Irlanda preveniu-se. E a Irlanda nunca teve problemas em sede do Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas, porque dizia sempre: não, a minha taxa geral é 12,5% e nós só podemos atacar medidas seletivas no interior do país relativas à fiscalidade direta das pessoas coletivas e essencialmente relacionadas com atividades facilmente deslocalizáveis. Ora bem, o que é que sucede? Este instrumento nasce torto desde logo por esse aspecto, mas também por um outro aspecto, é que se cinge essencialmente aos Estados-membros da União Europeia. Tem lá umas palavrinhas politicamente corretas, dizendo que a ideia é alargar o princípio subjacente a países terceiros, mas efetivamente isso
praticamente não foi feito. Há um acordo com a Suíça, há um acordo com o Liechtenstein, mas um acordo no papel. Na realidade, a Suíça e o Liechtenstein não fizeram mais nada para além de assinar um acordo. Bom, e portanto nós temos situações em que há Estados-membros que reagem proativamente, alteram os seus regimes para ficar ao abrigo dessas regras essas que nascem tortas, conforme vos referi, fazendo, obviamente, com que regimes de determinados Estados-membros da União Europeia se deslocalizem para regimes de países terceiros. Bom, OCDE, sensivelmente na mesma altura, aprova o relatório de abril de 1998 da concorrência fiscal prejudicial e aí sim a OCDE faz uma distinção entre regimes fiscais privilegiados e paraísos fiscais. Na União Europeia nós não falamos em paraísos fiscais. Politicamente corretos ou incorretos, nós falamos em regimes fiscais prejudiciais. Não há paraísos fiscais para a União Europeia neste instrumento do Código de Conduta. Na OCDE faz-se então esta distinção, os critérios de identificação são idênticos e mantêm-se idênticos até à administração Bush. O que é que acontece com a administração Bush? Acontece o seguinte, quando se constrói uma lista de paraísos fiscais, a primeira lista que veio a lume, estavam lá as Ilhas Virgens norte-americanas. E os americanos não ficaram contentes. E o que é que fizeram? Numa reunião, o Sr. Bush enviou uma adjunta expressamente à reunião, dizer que os Estados Unidos não concordam com a aplicação do critério ring fencing, e já vos irei explicar rapidamente o que é, para a qualificação como paraísos fiscais. Os critérios eram idênticos para os regimes fiscais preferenciais e para os paraísos fiscais. O critério do ring fencing baseia-se essencialmente no facto de o regime exigir que no país em causa se exerça uma atividade económica substancial. Ao se ter retirado o critério do ring fencing, introduziu-se um desequilíbrio entre regimes fiscais preferenciais e paraísos fiscais, porque se manteve nos regimes fiscais preferenciais. E as Ilhas Virgens norte-americanas saltaram da lista. E, portanto, aí introduziu-se logo manifestamente um enorme desequilíbrio. Enorme. Ao longo de todo este exercício, eu participo nestas reuniões desde a primeira reunião. Trabalhava eu então com o professor Sousa Franco. Ao longo de todas estas reuniões, nunca se falou da City Londrina. Nunca ninguém ousou mencionar essa situação. Ao longo de todas estas reuniões, nunca ninguém falou de qualquer regime dos Estados Unidos. Nunca nenhum regime dos Estados Unidos foi mencionado, nomeadamente Delaware, e basta nós irmos a um motor de busca e, se escrevemos lá Delaware, somos inundados de propostas de constituição de offshores, no minuto, com total opacidade. E, portanto, este é o lindo mundo da concorrência fiscal prejudicial. E são estes os instrumentos principais que foram utilizados e têm vindo a ser utilizados. Na União Europeia, quem é que liderou este processo? Uma senhora inglesa, ministra, chamada Dawn Primahall. Durante 10 anos foi presidente do grupo. Se nós formos olhar os trabalhos, o Reino Unido nunca foi mencionado, como vos digo. O Reino Unido, entretanto, criou um regime de patent box. A senhora Dawn Primahall nunca qualificou um único regime de patent box como prejudicial. Nunca. A matéria das patent box só veio a ser suscitada muito recentemente. E, por outro lado, tudo o que são países de língua oficial inglesa foram absolutamente protegidos pela senhora que presidia este grupo. Curiosamente, o grupo agora é presidido por um diretor, já há um tempo, por um antigo diretor-geral dos impostos austríaco e, curiosamente, também a Áustria criou uma série de regimes ao abrigo dos quais há uma série de empresas, nomeadamente empresas portuguesas, que se têm deslocalizado para a Áustria. Situação na OCDE.
o grupo da OCDE foi presidido durante vários anos, por um norte-americano. Como vos digo, nunca na OCDE, nunca se analisou, nunca ninguém ousou mencionar qualquer regime dos Estados Unidos. Este é o maravilhoso mundo da concorrência fiscal prejudicial. A questão da aplicação dos auxílios de Estado é muito curiosa, porque realmente o mecanismo dos auxílios de Estado estava a ser utilizado de forma tímida pela Comissão Europeia. E a Comissão Europeia, face, enfim, a estas fragilidades, nomeadamente do Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas, resolve relançar, e aqui é que está o interesse disto também, relançar o mecanismo do Código dos auxílios estatais. E resolve relançar o mecanismo dos auxílios estatais perante, efetivamente, a inoperância dos demais mecanismos, essencialmente do Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas. São conhecidos os casos tax rulings. Nomeadamente, nós tivemos uma situação em que a Google, que se ia instalar no regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira, face ao aumento da taxa do IVA, resolveu ir para o Luxemburgo. E o atual presidente da Comissão Europeia, que então era primeiro-ministro no Luxemburgo, apareceu na televisão de braços abertos a saudar a Google e uma série de empresas de comércio eletrónico que iam para o Luxemburgo. E o que é que se passou depois no Luxemburgo? Fez-se uma tax ruling, ao abrigo da qual se determinava que as prestações de serviços de comércio eletrónico efetuadas por estas empresas, que deveriam, de acordo com as regras do IVA, merecer a aplicação de uma taxa normal, estas prestações de serviços eram equiparadas para efeitos de IVA a transmissões de livro, ou seja, tributadas a uma taxa reduzida do IVA. Isto aconteceu durante vários anos. A França acabou por repetir exatamente um comportamento idêntico ao do Luxemburgo. Isto multiplica-se, são N os exemplos. Ou seja, eu, ao longo destes anos todos, tive uma grande lição de vida na OCDE e na União Europeia. E é isso, essencialmente, que eu gostaria de vos transmitir. Estes exercícios são, sob a égide da transparência, extraordinariamente opacos. Movem-se milhões nestes exercícios. E são exercícios que são comandados pelos grandes países. E são exercícios onde os pequenos países são absolutamente sacrificados, completamente sacrificados de uma forma absolutamente hipócrita. E por isso, a meu ver, o facto da Comissão Europeia vir utilizar o mecanismo dos auxílios estatais num caso como este é a priori de saudar. Agora, tem efetivamente todos os problemas que o Dr. João Pedro apontou. É evidente que há aqui uma série de questões que devem ser resolvidas, o que não deve afastar a aplicação deste mecanismo. E é precisamente essa nota que eu vos queria deixar, um mecanismo que estava a ser aplicado de uma forma tímida, um mecanismo que tinha várias limitações, é agora esse mesmo mecanismo que é ressuscitado para ser aplicado neste tipo de casos. Ora bem, e eu não iria demorar-vos mais tempo, nós já estamos quase em cima das 8. Muito obrigada. Muito obrigado à professora Clotilde Palma. Acho que todos ficamos muito sensibilizados com este depoimento, enfim, e acabamos, enfim, de uma forma um pouco mais pesada do que íamos acabar de outro modo, mas que é obviamente uma forma muito mais realista. Bom, acho que de facto não haverá tempo para debate, peço desculpa por isto, mas queria-vos só pedir a vossa atenção e dar-vos conta de, há pouco eu fiz aquela blague sobre as férias, mas estamos realmente a trabalhar e muito, de maneira que para todos os que tiverem interesse nisto, amanhã às 8h30 na faculdade, às 8h30, salvo seja, às 9h30, pelo menos deem mais uma hora, amanhã às 9h30 na Faculdade de Direito há uma excelente conferência sobre regulação e concorrência no contexto do mundo em mudança,
com a presença da generalidade dos reguladores e académicos que se têm ocupado deste tema. Vivamente recomendavam, portanto. Na sexta-feira, às 14h30, temos também na Faculdade de Direito uma conferência sobre a tributação patrimonial em Espanha e em Portugal, o que é interessante, dada a polémica que tem levantado, mas, sobretudo, queria-vos alertar muito para que no dia 4 de outubro, às 6 horas, na Associação Fiscal e em conjugação com a Associação Fiscal, vamos lançar o terceiro volume dos estudos sobre IVA da professora Clotilde de Palma. Estão todos convidados, é seguramente um momento alegre para ela e para todos nós. E depois, quanto aos nossos trabalhos, como sabem, já vimos há meses a dar voltas sobre os vários aspectos fundamentais da União Europeia. No próximo dia 25 de outubro teremos uma sessão consagrada à cidadania e à democracia na União Europeia. E depois, no dia 14 e 15, teremos a grande conferência internacional chamado 30 anos na União Europeia, Luzes e Sombras, que faz também o balanço daquilo que há de melhor e daquilo que há de pior nessa adesão. Paralelamente será publicado um livro chamado União Europeia, Reforma ou Morte? Ponto de interrogação. Deixamos o ponto de interrogação para ser mais tranquilizante. Muito obrigado a todos que nos acompanham nesta jornada e vamos a isso. Muito obrigado.